ele passa uma atenção, a gente lê o livro inteiro com o cu na mão. E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu vim falar sobre os meus livros favoritos de 2022, todas as minhas melhores leituras do ano passado. Na verdade, esse vídeo aqui é a parte 2, eu sempre divido primeiro semestre do segundo semestre, pra não ficar um vídeo extenso demais, então eu vou deixar aqui nos cards todos os meus livros que foram favoritos, que foram as melhores leituras do primeiro semestre, né, do ano passado, e agora eu vou falar dos livros que foram favoritos a partir de julho até dezembro. O vídeo que eu postei antes desse daqui também foi um de melhores e piores de 2022, só que naquele eu falei só o melhor e o pior livro, e algumas estatísticas, alguns outros livros assim, decepção, surpresa, maior, menor. Só que nesse daqui eu vou falar todos os que foram os melhores mesmo, vai ser uma lista, eu acho que tem uns 8 livros. Todos eles, cada um por seus motivos, entraram no meu coração, viraram meus livros favoritos. Mas antes de eu começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, deixar o like e ativar o sininho de notificações, me acompanhar nas outras redes sociais também, Scooby, TikTok, Instagram. É só pesquisar Estante Cósmica que você acha, mas também vai estar o link aqui na descrição. Se você for comprar algum desses livros que eu falar hoje, ou qualquer coisa na Amazon, um livro, um lápis, um liquidificador, compra por favor usando o meu link, que também tá sempre aqui na descrição, e comprando desse jeito você ajuda muito o canal, sem mudar nada no valor da sua compra. E se você puder e quiser contribuir ainda mais com o meu trabalho aqui no YouTube, considere fazer parte do clube de membros do canal, apoiando no Catarse a partir de R$5. Você já tem direito a diversas recompensas, tem grupo no Telegram pra gente conversar, tem leitura coletiva, tem sorteios, não deixa de dar uma olhadinha depois. Vamos começar agora a falar dos meus livros favoritos. Eu não vou falar em uma ordem assim do menos melhor pro melhor, vou falar na ordem que eu li realmente, né, começando em julho, assim que inicia o segundo semestre, se bem que em julho eu não favoritei nenhum livro, então começando em agosto. E o primeiro livro que eu favoritei ali em agosto foi As Correntes do Espaço, do Isaac Asimov, que é um dos maiores autores de ficção científica. Esse livro se passa em outro planeta, assim, muitos anos no futuro, tals, e a gente acompanha o protagonista que ele surgiu do nada nessa cidade, uma cidade pequena, assim, meio de interior, em que todo mundo se conhece. Ele apareceu ali, ele não se lembra de quem ele é, onde ele estava, como que ele foi parar ali. E aí o pessoal acolhe ele e tal, e aí aos poucos ele vai recobrando a memória e lembrando o que ele fazia. Porque na verdade ele era um espaço analista, ele trabalhava analisando o espaço, e ele previu que um planeta inteiro ia explodir, ia acabar, e foi uma descoberta muito perigosa. O que fizeram? Apagaram a memória dele. Alguém fez isso, e aí a gente começa essa corrida contra o tempo, pensando, meu Deus, será que ele vai recobrar a memória, lembrar de tudo, e saber quem que fez isso com ele? Será que vão encontrar ele? Será que ele vai conseguir impedir que esse planeta exploda? É um livro muito instigante, assim, que a gente fica bem curioso, e a leitura acaba sendo bem frenética. Ele é um livro que vai ter explicações científicas, mas que na verdade são explicações que eu achei que foram de um jeito muito legal, só que ele vai focar mais em questões políticas, em questões sociais, o autor soube trabalhar isso muito bem. Vai falar de exploração, de colonização, de comércio, de discriminação, de classes sociais, de racismo, com intrigas políticas muito elaboradas, além de ter várias reviravoltas, personagens bem construídos e muito legais. É um livro bem humorado, tem várias partes que são engraçadas também, tem romance, tem personagem mulher que é muito importante pra história, né, porque é um livro dos anos 50. Isso é uma preocupação minha. Então é um livro que mistura muita coisa boa, é um livro bem completinho, tem tudo que eu gosto, e por isso se tornou um dos meus grandes favoritos do Asimov. Outro favorito aí foi Uma Segunda Chance, da Colleen Hoover. Pois é, todo vídeo de melhores do ano tem que ter um livro dela. Eu sou muito cadelinha dessa mulher. Um livro de drama, bastante drama, com romance. Tem aquela premissa bem maluca, né? Aqui a gente tem uma protagonista que acabou de sair da prisão. Ela foi acusada de homicídio culposo, de ter matado o namorado dela. E aí depois de ter ficado todos os anos presa, né? Ela sai e tenta se reconstruir, voltar a aprender a viver e principalmente tentar estabelecer uma relação com a filhinha dela, porque ela descobriu que estava grávida quando estava na prisão, né? Ela pariu na prisão, e aí por isso quem cuida da filha dela são o sogro e a sogra dela. Então ela tem que, né, tentar estabelecer uma relação primeiro com o sogro e com a sogra, sendo que ela foi presa por ter matado o filho deles, que era o namorado dela. Olha que situação que ela tá. Gente, que livro forte, que livro pesado, enfim. Além de, claro, também focar em todo o preconceito e discriminação que ela sofre da sociedade por ter sido presa. As pessoas não entendem o que aconteceu ao lado dela da história e só julgam sem saber a verdade. É um livro que emociona muito, em muitos momentos a gente fica com lágrimas nos olhos. É um dos melhores dramas, assim, que a Colleen Hoover já escreveu, não é aquele draminha bobo. É realmente uma história pesada e forte e eu achei muito bem escrito. A Colleen Hoover vai aprimorando cada vez mais a escrita dela. É uma escrita que prende. Sempre que eu leio um livro da
Colleen Hoover não dá pra parar depois que você começa. Ele é viciante, é muito fluido. Tem muitos personagens legais também, principalmente os personagens secundários. E é um livro que vai justamente falar sobre segundas chances. Vai fazer a gente refletir sobre, será que as pessoas merecem uma segunda chance, né? O que as pessoas fizeram no passado diz sobre quem elas são atualmente. E muito sobre perdão, empatia, a gente conseguir enxergar cada coisa pela visão do outro. Eu só fiquei um pouco incomodada com o final, porque eu achei que ele se concluiu de um jeito bem apressado. Não foi muito elaborado ali a conclusão do livro. Mas fora isso, é um livro que eu amei, eu achei perfeito. Eu comecei o semestre já favoritando 2 livros dos meus autores favoritos, né? O Asimov e a Colleen Hoover. Aliás, o próximo que eu favoritei também foi de uma das minhas autoras favoritas, a Ursula Le Guin, que foi O Feiticeiro de Terramar, volume 1, que também é um livro clássico aí, bem antigão, de fantasia. Eu acho que é o primeiro livro de fantasia que é mais voltado pro público jovem, com um personagem adolescente, assim. Ele vai falar sobre o início de um mago. Vai ser toda a jornada, a gente vai acompanhando, pulando o tempo, assim, alguns anos, e acompanhar esse protagonista desde que ele era criança, ver algumas situações meio curiosas e peculiares que ele viveu. E aí depois vai pra adolescência, depois quando ele foi pra uma escola de magia e bruxaria. E aí quando ele era jovem fez a maior burrice da vida dele. E aí ele vai aí numa jornada épica pra tentar resolver essa coisa estúpida que ele fez. É todo um livro que vai falar sobre o início da vida dele, né, se tornando um grande mago. Ele amadurecendo, aprendendo com os erros e aprendendo sobre o próprio poder dele, né, como controlar. Eu acho a jornada desse protagonista muito bonita, assim, muito legal. Apesar de no começo ser um pouquinho arrastado, um pouco chato, e principalmente por ele ter capítulos longos. Eu amei acompanhar esse personagem, eu amei esse personagem e os outros que tem, secundários também. A construção do universo, do sistema de magia, eu achei muito legal que a magia é baseada em você saber os nomes verdadeiros, né? Se você sabe o nome verdadeiro de alguma coisa, de alguém, você tem poder sobre aquilo. É uma história que é bem curtinha, então apesar dela ser simples e direta, ela permeia várias coisas. E teve um final maravilhoso. Essa autora, ela consegue, todo o livro dela é muito marcante pra mim. Pode ser a coisa mais banal que ela tá escrevendo que vai mexer comigo. Porque não é banal, né? Ela pode escrever de um jeito que é sutil, só que é muito profundo, na verdade. É um livro que foi uma leitura prazerosa, uma leitura reconfortante. No final ainda tem as notas da autora, e eu amei o livro ainda mais depois de ter lido essas notas dela. Depois desse eu favoritei o livro O Galinheiro, do Amaurício Lopes, que é um livro nacional de terror e suspense muito pesado. E aliás, é outro livro favorito de um dos meus autores favoritos. Nossa, pois estou notando um padrão aqui. Esse livro, ele tem uma premissa muito doida, que não entrega nada. Mas é melhor assim, porque conforme a gente vai descobrindo, Senhor, é que a gente acompanha uma família que tem uma tradição um tanto peculiar. Tem um determinado feriado que eles vão roubar a galinha de algum vizinho. Dá esse feriado e eles decidem algum vizinho ali, eles vão lá roubar a galinha, comer a galinha depois, mas eles têm que sempre roubar alguma galinha de algum vizinho nesse feriado. Só que aí, dessa vez, eles escolheram roubar a galinha de uma casa muito específica. Tem um motivo, sabe? Um motivo por trás, além da tradição. E ao longo da leitura a gente vai entender qual que é esse motivo. É um livro que ele vai... Não é nem de 0 a 100, gente. Ele vai de 0 a 1.300.000, não sei. É uma coisa muito doida. E é muito rápido. Que a gente vai escalonando as loucuras. Meu Deus, eu me assusto. É um livro com vários gatilhos, como eu falei, ele é bem pesado. Tem a lista dos gatilhos no começo e ele é muito tenso. Depois que a gente começa, não tem como parar, porque além de ser viciante, a gente vai ficar na curiosidade, querendo saber o que vai acontecer. Não dá pra parar. Ele passa uma tensão, a gente lê o livro inteiro com o cu na mão. É o livro todo com aquele sentimento de que alguma coisa vai dar muito errado em algum momento, assim. Gente, esse é um livro que dá susto. Como que você toma susto lendo um livro, lendo letras, assim? É bizarro, mas acontece nessa história, eu juro. Ele é muito bem construído, o mistério, assim, é tudo amarradinho, os capítulos, o jeito que a narrativa é construída é bem diferente, porque vai mudando os pontos de vista e isso deixa a história, assim, muito melhor. Porque é uma dinâmica, assim, de desencontros entre personagens. E aí, eu amo essa dinâmica. Foi muito divertido. É um livro que, mesmo sendo de terror super pesado, conseguiu ser muito divertido. E muito brasileiro também. A escrita é muito de um livro nacional. A gente vê referência. E a gente se identifica. Além de também ter várias frases impactantes na história, assim. Tem muitas reflexões sobre a nossa vida, sobre morte. Enfim, eu amei. Também é outro que é completinho. Tem tudo que eu gosto. É a história sobre o início de uma casa mal assombrada, sabe? É perfeito. Apesar de, assim, como eu falei, é muito bizarro. Então tem partes que a gente fica tipo, não é tão crível isso daí ter acontecido assim, não. Só que, cara, é o propósito do livro, ser maluco, entendeu? O próximo que eu favoritei, meu Deus, também é tudo pra mim. Foi sem dúvidas o melhor desse semestre. Ele, inclusive, entrou lá naquele vídeo de melhores e piores do ano, que eu vou deixar aí nos cards, né? Foi Solitário, do Chaboté. Que fenomenal, que sensacional, que sabor. É uma história que eu não consigo imaginar, mesmo que hipoteticamente, alguém lendo e não gostando. Pra mim, todo mundo que lê vai gostar. Nunca vi alguém que não gostou. Pra mim, não faz sentido não gostar, porque é simplesmente perfeito, não há defeitos. E vai agradar todo mundo.
Aí eu dei de presente pra várias pessoas, todo mundo leu e gostou. Depois que eu indiquei e falei aqui no canal também, várias pessoas comentaram que leram e gostaram. E você tá esperando o quê pra ler e gostar então também? Tá vendo? Compra, amor, compra com o meu link. É uma história em quadrinho que os desenhos, assim, são fenomenais. Ele passa muitos sentimentos pra gente. A história se complementa muito, sabe? Tanto o enredo, a parte que tem escritos, quanto só os desenhos realmente. É uma coisa muito profunda, muito bonita. Sobre solidão, sobre solitude, sobre o que a gente precisa, sobre como a vivência de cada pessoa molda quem ela é, o conhecimento, o que ela pensa. Ele é muito memorável. Eu terminei, eu fiquei tanto tempo olhando pro nada, pensando em tudo, sabe? Encarando a parede assim e a cabeça a milhão. Esse livro me desnorteou. Tá dentro do meu coração. Sério, gente, só ler. Depois eu favoritei o livro O Salmo para um Robô Peregrino, da Beck Chambers, que é um livro de ficção científica, que dá uma viajada assim, ele dá uma misturadinha com fantasia. É outro que eu não canso de indicar, porque me marcou muito também. Um livro futurístico assim, que se passa quando os humanos já têm uma convivência melhor com o meio ambiente, eles já aprenderam a conservar a natureza e tal, e tem uma relação muito melhor entre si também. É por isso que é ficção, sabe? Esses humanos aqui dessa história estão muito na paz, ou seja, jamais seria real. E assim, as pessoas aprendem na escola sobre um tratado entre humanos e robôs, porque há muitos anos antes, existiam os robôs e eles trabalhavam para os humanos. Só que os robôs, eles criaram consciência e, tipo, quiseram parar, né? Falaram, ó, a gente não quer mais trabalhar pra vocês. E aí, assinou esse tratado, os humanos ficaram na deles, e os robôs foram pra céu explorar a natureza e tal, viver as vidas deles. Só que aí esse livro vai ser justamente sobre a primeira interação entre um humano e um robô, depois de todos esses anos, todos esses, sei lá, 1000 anos. Porque os robôs estão querendo saber como que os humanos estão, se eles estão se virando bem, se eles estão conseguindo viver sem os robôs e tal. E aí eles designam um robô pra ir lá fazer esse contato com algum humano. E ele encontra justamente Dex, que aliás é a pior pessoa que o robô poderia ter encontrado, porque é uma pessoa que não sabe nem o que ele quer, imagina o que os humanos querem. Dex tá justamente em uma jornada pra tentar se encontrar, porque ele tá muito insatisfeito com a vida que ele tá levando, com as coisas que ele tá fazendo, com a profissão. Ele sente que falta alguma coisa e não se sente inteiramente feliz. Eles partem, né, nessa jornada em que eles vão compartilhando experiências, conhecendo a vivência dos robôs, a vivência dos humanos e refletindo sobre várias coisas, filosofando sobre ambições, sobre pertencimento, sobre o propósito de vida, principalmente, né? Esse livro, ele faz a gente pensar justamente sobre essa extrema necessidade que os humanos têm de encontrar um propósito, uma razão em tudo, uma razão na vida, em vez de só aproveitar e viver. Esse livro, pra mim, ele é um livro de coach da geração Z, sabe? É um livro de autoajuda, só que autoajuda psicológica, justamente pra quem é LGBT e pra quem é ansioso. Ou seja, me identifico. Foi um livro que é pra mim, conversou muito comigo, trouxe reflexões que eu precisava pra minha vida. Eu sempre penso sobre essas coisas que esse livro me ensinou. Por isso foi uma história extremamente marcante pra mim, sabe? Apesar de ser uma história também bem simples. E o começo tava meio chatinho, meio arrastado. Só que foi muito, e aliás ainda é, né, muito importante pra mim. E outro que também foi, sem dúvida, uma das minhas melhores leituras, óbvio, né, senão não estaria aqui nesse vídeo. Ai, como eu sou burra, mas enfim. A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, que é um livro do Chile, é um livro de ficção literária e ficção histórica, que é uma história geracional. A gente acompanha a história de uma família, assim, né? Tem os pais, aí esses pais têm filhos, e aí esses filhos têm filhos, e aí a gente vai pulando, sabe, gerações e acompanhando vários anos dessa mesma família. Então é cheio de segredo, é cheio de fofoca, é cheio de barraco, é cheio de treta. Essa família é, nossa, a pior família que existe. Se eu ficasse uma semana sendo parente deles e fazendo parte dessa família aqui, eu nunca mais ia reclamar da minha família na vida. Gente, eu juro, o pessoalzinho podre. Ai, mas eu amo eles. E a protagonista, né, a principal dessa história, ela é clarividente. Ela tem alguns poderes, assim, porque ela consegue se comunicar com espíritos, ela consegue meio que mover objetos com o poder da mente, ela consegue prever o futuro, e isso é um máximo. Isso foi muito bem colocado nessa história, e o jeito que essa história é contada também é incrível, é muito legal, porque ela é contada pelos próprios participantes da família. Então eles estão lá narrando em terceira pessoa, só que do nada eles se colocam, tipo, eles falam, e aí eu fiz isso daí mesmo, sabe? E às vezes também tem uns spoilers, tipo, mal ela sabia que aquela ia ser a última vez que ela veria tal pessoa. E a gente fica aqui, como assim? A gente fica aqui curioso. Apesar de ser um livro que não é uma leitura muito fluida, é um livro enorme, com capítulos enormes, só que ele prende muito a gente. Não sei se isso faz sentido, né? A leitura dele não é fluida, só que a gente fica preso na história, a história fisga. E como se passa durante muitos anos, a gente também acompanha no pano de fundo a história desse país, né? A história do Chile, a romantização da história política do Chile, porque mais pro final vai falar muito, assim, do período de ditadura, da rixa, né, que teve entre a esquerda e a direita, os partidos de esquerda e de direita, toda a perseguição que existiu, e isso interferiu muito na história dessa família. Então a ambientação do livro é muito bem construída, o enredo é bem construído, a escrita é impecável, os personagens são muito bem construídos. E esse livro mostra como a vida é cíclica e mágica. Ele é brilhante.
Ah, e na verdade esse foi o último. Eu li vários outros livros que foram muito bons ano passado também, só que acabaram que eles não viraram favoritos e por isso eles não entraram aqui nessa lista dos melhores do ano. Mas me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros que eu comentei hoje, se vocês gostam ou não e quais foram os seus livros favoritos do ano passado. Me deixem indicações, gente, por favor, eu sempre leio as indicações aqui dos comentários de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, não deixem de ler essas indicações, eu juro, são muito bons. E até o próximo vídeo.